Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o nosso corpo de dor. Assim, em primeiro lugar a gente vai pensar, meu corpo está doendo bastante, né? Todo mundo vai ter lá a sua dor e alguns até mais dor do que deveria ter. Mas esse corpo de dor que nós falaremos hoje é onde ficam acumuladas todas as nossas dores emocionais. Tá? Então, o que fazer com isso? O que fazer com este corpo? O que fazer com essas dores? Ao passarmos por algumas situações que consideramos negativas, o nosso corpo e mente geram emoções desagradáveis, como medo, raiva, tristeza, culpa e outras emoções. Na hora do evento, né, na hora que está acontecendo a situação, a gente tem um pico emocional. Então a gente chega num extremo de estresse dentro daquela situação, tá? Com o passar do tempo, essa emoção, aquele pico, ele abaixa, né? A nossa emoção, ela dá uma sossegada, então parece que a gente conseguiu superar aquele momento difícil. Então vai diminuindo a intensidade, só que não desaparece. Momentaneamente parece que passou. Só que muitas vezes fica um restinho de lembrança daquele registro, daquela emoção negativa que foi vivenciada. Entretanto, o que ocorre é que esse resto emocional dessa situação, né, que causa desconforto, ele não vai se dissolver, ele vai ficar guardado dentro de nós. E isso acarreta em quê? Em muitos prejuízos. Mais prejuízos do que a gente pode mensurar. Então, vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa foi demitida, tá? Então, naquela hora em que ela recebe a notícia da sua demissão, ela tem aquela sensação desagradável, tá? Então, dentro dela pode aparecer medo do futuro, tristeza, sensações desagradáveis, como sentimentos de injustiça, talvez até de rejeição, tá? Então, ela vai ficar com aquela sensação negativa porque ela foi dispensada de algo que ela estava se propondo. Gente, é humano, né? Que a gente não goste de ser criticado, que a gente não goste de ser rejeitado, é puramente humano. Só que toda vez que a gente tem um choque, toda vez que acontece algo que afeta muito a gente, sempre assim, naquele momento de registro, é como se passasse um filme, um vídeo, mas muito rápido no nosso pensamento, onde a gente traz muita coisa de uma vez só. E tudo coisa negativa, sabe? Então é como se puxasse de nós todo aquele sentimento negativo que a gente tem guardado e viesse à tona naquele momento. Então, é claro que tudo isso depende de pessoa para pessoa. Uns rapidamente pode voltar, sabe, a seu equilíbrio normal e levar a sua vida normalmente, deixar aquele fato para trás e tudo bem. Mas outros ficam com aquela emoção remoendo dentro deles, tá? Muitas vezes não conscientemente, não que a pessoa fique lembrando enquanto está acordada, enquanto está trabalhando, enquanto está fazendo seus afazeres, não, mas de vez em quando ali sonha com alguma coisa, sabe? Alguém fala alguma coisa, ela lembra do fato, então significa, está ali, ainda está registrado. Então, como que é possível a gente saber se esse resto emocional de uma situação ruim, ele vai nos afetar ou não? Então, se você for ver, é bem simples fazer esse teste, tá? Procure trazer uma situação de incômodo, uma situação desagradável. Traga para o teu consciente aqui e agora. O que você sente?
Se você estiver na paz e não sentir nada, então realmente você superou e aquela emoção não mora mais em você em nenhum lugar. Tá? Ela foi dissolvida, sabe? Aquele acúmulo de energia negativa, aquela energia que estava ali presa, ela se diluiu e sumiu. Agora, se quando você lembrar do assunto causar desconforto, por mínimo que seja, significa que ela ainda está lá. Então imagina, na nossa vida inteira, quantos restos emocionais que a gente carrega. Porque isso não é só depois que a gente vira adulto, que vou enfrentar um chefe, vou enfrentar alguma coisa mais séria. Não, a gente passa isso desde criança, porque a criança também tem registro. Dentro da limitação dela, dentro da visão infantil, ela vai também receber situações de pai e de mãe. E quantas vezes, e acho que todo mundo já teve conhecimento de casos assim, da criança ter um sentimento de rejeição muito grande. E na verdade ela foi uma criança que teve muito amor em família, que foi aceita, que, sabe, teve acolhimento, mas o sentimento dela ainda é de rejeição. Porque aquela criança, pelo seu histórico espiritual, é um espírito carente. Então, por mais que ela receba, ela ainda vai achar que não é o suficiente. O que a vida vai mostrar para ela? Que aquele vazio, ela vai preencher de outra forma, sem esperar que venha das pessoas ao seu lado. Porque as pessoas ao seu lado estão dando o que ela precisa. Mas isso é o aprendizado da vida dela. Tá? Então, essa situação de você carregar esses restos emocionais, eles podem durar por reencarnações e mais reencarnações. Então, como é importante que a gente consiga identificar, sabe, o costume que a gente tem de falar, aquilo me incomoda, eu não quero pensar nisso agora. Tá, tudo bem, você não tem condição de pensar nisso agora porque tem muita coisa acontecendo na sua cabeça, no seu mental, na sua vida. Mas se você empurrar a vida inteira isso, em algum momento você vai ter que pensar nisso. E quanto mais a gente acumula, mais esses restos, o que acontece? A gente sabe que semelhante atrai semelhante, tá? Então, o que vai acontecer? Imagina que esses restos de emoções estão dentro de mim como pontos espalhados no meu corpo etérico, tá? Porque ele não vai estar no meu corpo físico, eu não vou enxergar esse ponto marcado em mim, mas no meu corpo, que é cópia deste corpo, mas que é de energia, esses pontos estarão lá, tá? Dessas emoções negativas. O que vai acontecer? Quando eu passar de novo por uma experiência que me trouxer novamente sensação de medo, de impotência, de rejeição, aquele meu ponto que era pequenininho, ele vai ficar maior. Porque ele vai juntar com esse agora, do que está acontecendo nesse momento. E assim vai acontecendo a nossa vida inteira. Conforme as coisas vão acontecendo e conforme a natureza do que for acontecendo e o que provoca dentro de nós, eu vou deixando com que esses meus pontos sejam alimentados. Porque imagina, são situações não resolvidas, são emoções truncadas, são emoções que estão ali estagnadas, tá? Eu não me livrei daquela emoção ruim. Daí vocês podem questionar, mas ninguém vai achar legal ser demitido, ninguém vai achar legal ser rejeitado. Não é para achar legal, mas a gente não tem que carregar esta sensação de peso. O que é sugerido? De que a gente traga para o consciente, e veja exatamente o que aquela situação faz você sentir. Esteja ciente daquela situação. Porque quando novamente você passar por uma experiência semelhante, em vez de você ter uma reação exacerbada por uma coisa pequenininha, você vai entender que a tua reação ou possível reação é porque você tem aquilo guardado.
Então você não reage só pelo fato que acontece no momento, você reage por todo o teu histórico. Você reage pelo tamanho do seu ponto. Tá? Então, e outra coisa que acontece, nós sabemos que o mundo, da forma como foi criado, da forma como as energias trabalham entre nós, de que o universo todo é imparcial. Não, ninguém é favorecido, tá? Todos nós estamos sob as mesmas leis da natureza. Todos nós. Todos nós vivenciamos dentro de leis de causa e efeito. Não tem ninguém privilegiado. Ninguém. Então significa que se eu tiver todos esses pontos negativos em mim, se eu continuar alimentando esses pontos, quer dizer, eu não me livro deles, eu não processo eles, eu fico lá cultivando. E cada vez que a coisa me acontece, eu falo, tá vendo? É isso mesmo, olha que injustiça, olha que não sei o que lá, sabe? E vou alimentando, e vou alimentando. O que as energias em volta de mim, como é que elas vão trabalhar? Elas vão me dar razão. Porque é a minha escolha sentir daquele jeito, é a minha escolha pensar daquele jeito. A vida simplesmente vai falar para mim, ok, você tem razão, é isso mesmo. E vai me trazer mais e mais situações da mesma natureza. Por isso que tem, né, aqueles ditados, aquelas frases que falam assim, você acha que uma coisa é assim? Tá, você está certo. Você acha que é assado? Você também está certo. Porque assim, o que eu acredito é a minha verdade. E é isso que eu vou viver. Eu posso estar totalmente enganada, equivocada diante da situação, mas se dentro de mim eu tenho aquilo como verdade, eu vou passar uma existência presa com aquela opinião que aquilo é verdade. E eu posso estar totalmente equivocada nisso. Então, o que acontece? Suponhamos que ao lembrar da situação, né, no caso da demissão, venha um sentimento de injustiça. Então, aquele sentimento vai ficar ali, vai ficar latente. Ao passar por uma nova situação, a reação dessa pessoa será mais intensa. É possível também que essa pessoa deixe de fazer algo, que ouse menos. Então, imagina quantas vezes, por uma experiência não tão bem sucedida, ela serviu de parâmetro, ela serviu de ponto a ser comparado para a nossa atitude em outra situação. Quantas vezes a gente se sentiu não tão bem sucedido, né? Falou, não, aqui eu fracassei, eu falhei, e isso te tirou a coragem de lá na frente você ousar, você experimentar, você tentar. Dependendo de como a pessoa é, dependendo de como ela se apega a essa questão de se sentir inferior ou se sentir incapaz, por uma questão às vezes acontecida num determinado ponto da vida dela, ela muda totalmente a natureza da vida. Ela passa a ser uma pessoa medrosa, ela passa a ser uma pessoa que ela prefere aceitar ordens do que ela colocar uma imposição, que ela colocar uma regra, porque ela tem medo. Agora, gente, vamos pensar cada um na sua vida, quer dizer, quantas atitudes vocês deixaram de tomar por questões de achar que, tá? Eu acho que não vai ser bem recebido, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Na verdade, ninguém tem certeza, você só sabe depois que acontece. A mesma coisa a gente achar que você tem que se comportar de acordo com o que o outro quer que você se comporte. O outro, é diferente de você. Você nunca, por mais que você queira agradar o outro, sabe, fazendo coisas, você nunca vai conseguir 100%, porque é você, a sua versão, fazendo o que você acha que o outro quer de você. Só que dentro do outro tem lá o perfil que ele julga como correto. E por mais que você queira chegar, né, naquele perfil, você é outra pessoa, você não vai encaixar. Então a gente tem que parar, sabe, de ficar utilizando tanto coisas que já foram, tanto coisas que não são processadas, quanto
situações externas para pontuar quem somos. Todos viemos com capacidade, todos viemos com um leque imenso de oportunidades e experiências, tá? De acordo com a natureza da nossa caminhada, são as experiências que iremos passar nessa vivência, nessa vida. Então, cada um está no caminho que tem que ser. Só que se a gente vai passar mais tempo rindo ou mais tempo chorando, é nossa escolha. Eu não preciso abraçar o sofrimento como uma coisa necessária para eu poder alcançar o reino dos céus. Não. Em nenhum momento na sua literatura, nas suas palavras, Jesus disse que tinha que sofrer para ser feliz. Nenhum momento. Mas sabemos pela prática que quando a gente resiste a um movimento natural de evolução, a gente cria dor. Então, toda vez que a gente abre mão do nosso potencial, da nossa capacidade, que a gente abre mão dos nossos talentos, de todas as coisas boas e divinas que carregamos, a gente está indo contra a evolução. E isso causa dor. E essa dor fica ali, martelando dentro de nós. A energia dessa dor guardada será ativada em determinadas situações e de uma forma sorrateira irá influenciar de forma decisiva o que vamos fazer, pensar e dizer. É como se ficássemos possuídos por uma entidade que ela acaba criando uma vida dentro de nós, sabe? E de repente, se você alimenta esse sentimento ruim, é como se você não tivesse mais domínio, é ele que te domina. Sabe, se você fica tão apegado ao ruim, ao que te causou desconforto, ele vai te dominar. Porque tudo que acontecer à sua volta, a primeira situação, a primeira emoção, o primeiro sentimento que vai chegar à tona é aquilo que está ali na superfície, tá? E é o quê? É o descontentamento, tá? É o desconforto. E achando que, mais uma vez, a injustiça está acontecendo ou que estão contra, né, você. Nossas palavras, pensamentos e reações irão aumentar ainda mais a injustiça. Depois que a situação passar, iremos ainda alimentá-la, lembrando do que ocorreu e também contando para outras pessoas o fato. Assim, a emoção cumpre seu papel e cresce indefinidamente. Gente, por isso que é claro que a gente fala, eu precisava desabafar. A gente tem ainda, né, essa falsa ideia dessa necessidade de que para pôr para fora e se livrar disso, você tem que falar com o outro. Por que falsa ideia? Porque quando eu estou contando um acontecido ruim comigo para outra pessoa, eu não estou me livrando do que está dentro de mim. Porque cada vez que eu falo a respeito, eu sinto mais forte aquilo que eu estava sentindo. Só que agora, em vez de ser somente eu sentindo, eu também dividi um pouco dessa sensação ruim com o outro. Então, o que eu fiz? Em vez de eu diminuir essa sensação e essa energia ruim, eu aumentei. E isso vai acontecendo. Cada vez que eu contar, cada vez que eu falar, mas então como que vai ser? Não é a gente não pode andar pensando que a gente tem que fazer escolhas extremas, não é isso. Só que para não acontecer isso, eu preciso ter o domínio dessa emoção. Eu saber que eu preciso cuidar desse sentimento ruim, porque senão, em algum momento, eu vou ter uma reação dentro de uma situação e não vai ser legal. Aí eu serei a injusta, né? Quantas vezes que a gente fala, a pessoa explodiu porque foi a gota d'água. Por que gota d'água? Porque estava cheio o copo. E esse copo é o quê? É o resto emocional. A panela de pressão explodiu. Tinha que explodir porque estava cheia.
Mas por que estava cheia? Por que não esvaziou? Por que não cuidou disso? E cabe a nós isso. Ninguém do lado de fora vai chegar para você e falar, olha, você tem isso para cuidar. Então agora levanta e vai atrás. Não, é escolha sua. Então cada um vai ditar como vai ser o seu caminhar. Se está apto a encarar de frente, a mexer nessas gavetas bagunçadas, nessas emoções que machucam, que dói, até ficar tudo dissolvido. Até isso não parecer como uma entidade dentro de mim, né? Como uma força além da minha vontade, que vai agir. Porque o que acontece? Tudo que você pressiona, imagina assim, vamos pensar em termos de física, tá? Toda energia que eu pressiono, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo com que ela queira se expandir. Imagina uma bexiga. Se eu aperto o ar que está dentro daquela bexiga, ela vai estourar. É a mesma coisa. Se eu só guardo, e eu fico ali segurando, em algum momento aquilo vai me sabotar. E vai me sabotar de que forma? Em situações onde mais eu estou desprevenida, onde mais eu estou vulnerável. Em situações que jamais eu pensaria que eu deveria deixar escapar alguma coisa. Eu acabo sendo inconveniente, falando de forma errada com as pessoas, sabe? Estourando com pessoas que não tem nada a ver, magoando pessoas. Então, gente, tudo isso é uma questão de você ir criando o hábito de olhar para dentro. Volto de novo a falar sobre autoconhecimento. Não tem como você fazer uma reforma íntima sem se conhecer. O que é essa reforma íntima? É você olhar todas as suas gavetas. É você saber tudo o que tem dentro de você. É um trabalho sozinho, isolado. Você não pode dividir com ninguém. Ninguém vai entrar no seu campo, tá? Energético e abrir a gaveta junto com você e olhar junto. Não tem como. O máximo que a gente consegue, tá? É numa terapia, dividir alguns assuntos e um profissional estudado, capacitado, vai te trazer algumas alternativas, tá? Em casas como essa, onde tem esse amparo espiritual, onde vai ser colocado para você toda essa energia de amor, essa energia de força, para que você continue, para que você se sinta divino, você é um filho de Deus, e que você continue o seu caminho com força, com energia, com muito amor. Tá? Então nós teremos sim recursos para dar uma segurada no que a gente precisa, mas o caminho é individual. A escolha é minha, de mais ninguém. Então vamos lá. O que a gente pode fazer para modificar um pouco essa situação dentro de nós? Primeiro, que a gente tem que saber separar o que foi do que é aqui e agora. Se eu, quando estou aqui conversando com vocês, a minha mente está ali pensando, não, depois chegando em casa eu tenho que fazer tal coisa, depois eu tenho isso. Eu posso, num paralelo, sabe, ter uma maquininha ali que está em segundo plano, onde se eu não prestar atenção, eu me distraio e eu corro naquele pensamento lá. Quantas vezes a gente se pega assim durante o dia? Quantas vezes a gente está trabalhando e mesmo que está diante de um problema, está tentando solucionar, a nossa cabeça está funcionando, sabe? Como se tivesse 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu devo evitar? Eu devo evitar essa distração. Eu devo estar presente no aqui e agora. Se eu estiver centrada no aqui e agora, eu não vou ter espaço para pegar bagagem lá de fora. Porque a minha reação, quer dizer, não será nem reação, o meu comportamento será de acordo com o que eu recebo naquele momento e como eu estou naquele momento, tá? Então, os meus 2 pés estão aqui nesse chão. Então, a chance de eu cair é muito mais difícil se eu estiver, né,
como se eu tivesse de um pé só, se eu tivesse só de ponta de pé. Certo? Então, vamos pensar numa situação. Olha, onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso lhe faz infeliz, você tem 3 opções. 1, abandone a situação. Por pior que seja, você tem a escolha de abandonar. É claro que em muitas situações a gente fala, mas eu não posso, é isso, é aquilo. A gente tem 1000 argumentos. Mas o poder da escolha é seu. Não importa o que você use de argumento, você ainda escolhe. Ah, mas fulano que me forçou, tal. Não, a palavra final, sim ou não, é sua. Então, você ainda escolhe. Se você não for abandonar a situação, você então pode mudar a situação. Mude a situação. Se você nem abandonar e nem mudar, por último você pode aceitar totalmente e não se fala mais nisso. A partir do momento que eu aceito, eu não reclamo mais. Porque aceitei, ok, é desse jeito, tudo bem, eu passo por isso, eu aceito. Então pronto, então eu tenho 3 opções diante de uma situação que está me incomodando. Qual delas eu estou pronta para encarar? Isso vocês que vão saber. E a cada situação vai ser assim. Mas vocês podem se perguntar essas 3 coisas. Nesse momento, o que é mais viável para mim? O que é mais verdadeiro dentro de mim? E aí vocês vão pensar o que é melhor. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências, sem desculpas, sem negatividade. Arque com as consequências parece até uma fala meio que impositiva de castigo, né? Mas, gente, a partir do momento que você faz uma escolha e você é responsável pelas consequências, ninguém tem nada com isso. Porque você escolheu e você está assumindo tudo o que diz respeito àquilo. Então, a opinião do outro é do outro. Não cabe a você, tá? Deixar-se ser julgado pelo outro. Mesmo que o outro queira julgar, não se permita pegar aquele julgamento como correto. Outra situação. Quando a gente começa a pensar de forma que uma coisa acontece e você fala, pera, isso está gerando gatilho. Isso está muito assim, está muito corriqueiro, né? A gente escutar gatilho, a palavra gatilho. Então, o que significa? Exatamente isso, são essas iscas, esses ganchos, sabe? São esses impulsos que fazem a gente reagir pela nossa carga emocional que está guardada. Então, quando a gente se depara com esses gatilhos, antes de eu enganchar, antes de eu cair na conversa ou eu cair na situação tendo o mesmo comportamento lá de trás, se eu tiver na minha consciência as minhas dificuldades, as minhas vivências, de forma consciente, o que me desagradou, eu vou saber que se eu deixar me levar, a coisa vai fugir do controle e eu vou fazer coisas que eu vou me arrepender. Então, naquele momento, eu vou procurar estar presente só no que estiver acontecendo no aqui e agora, sem pegar situações lá de trás. É como aquela briga de namorado, né, que acontece uma coisa aqui, daí começam a pegar a ladainha lá de trás, não, porque é a primeira vez que isso, que aquilo. Daí é capaz de falar, sei lá quantos anos, sabe, começar a puxar a linha, puxar e falar. Gente, primeiro que ninguém resolve uma coisa já acontecida, você não muda um fato acontecido. A única coisa que você tem domínio é mudar o registro dele dentro de você. Só isso. O que foi, já foi. Aliás, o passado, ele é só referência.
Porque, na verdade, a gente não tem como alcançar. Eu só tenho aqui e agora. E esse aqui agora ainda é esse segundo. Porque a meia hora atrás já foi. Eu não tenho mais como alcançar. O que aconteceu, aconteceu. Eu não tenho mais como mudar. A gente não tem uma máquina do tempo que você retorna e modifica a sua história. Tá? Então, o que eu trago para vocês? Consciência, aceitação, tá? De que somos humanos, estamos em crescimento, estamos evoluindo. Vontade de ser cada vez melhor. E vontade também de ter uma bagagem mais leve. O nosso dia a dia, a nossa existência, a nossa vida, pela própria natureza do que a gente tem vivido, quer dizer, basta ver, né, esses últimos tempos que a gente tem vivido, é muito peso, é muita informação, é muito desagrado, é muita tristeza, é muita dor. E tem coisas que não estão no nosso domínio. Né? A gente vê coisas acontecendo com outras pessoas, ou até mesmo coisas que acontecem com a gente que não estão no nosso domínio. A gente simplesmente tem que passar por aquilo. Então, outras situações que estão no nosso domínio, que a gente possa então trazer à tona para fazer aquela energia ruim dissipar. E com certeza ficaremos menos doentes, sentiremos menos dor e estaremos assim mais positivos, tá? Não positivo com a cabeça, positivo com o coração, porque daí a gente vai aceitar de forma mais ampla tudo o que pode acontecer com a gente. Tá bom? Era isso. Boa noite.